Mas antes que a conversa se estenda, Carlota surge dizendo que o irmão André está chamando-a, e quando ela chega até ele, André revela que o momento tão esperado havia chegado, deixando Dinah ansiosa e emocionada, a ponto de perguntar se finalmente iria poder ver o irmão, e André com serenidade responde que sim, o que faz Dinah transbordar de felicidade. Dinah se mostra radiante de felicidade, pois revela que Alexandre é muito importante para ela, já que sofreu muito enquanto esteve na Terra, e André ressalta que o sofrimento geralmente aproxima a criatura de Deus, mas quando o espírito é revoltado, esse sofrimento pode transformar-se em vingança e destruição. No entanto, Dinah garante que isso não aconteceu com Alexandre, revelando que nunca esquecerá o dia do julgamento dele e lembrando também da prisão que ele enfrentou em vida. Em seguida, André questiona se Dinah o ama muito, e ela responde que agora mais do que nunca, momento em que André revela que Alexandre tirou a própria vida, deixando Dinah emocionada, que abraça Carlota, perguntando onde está seu irmão, mas Dinah confessa que não sabe, enquanto Carlota ressalta que talvez ele esteja no Vale das Sombras, o que Dinah acha um nome bonito, mas Carlota explica logo que é um lugar terrível. Decidida, Dinah afirma que contará tudo a Otávio e irá atrás dele, revelando para ele que terá a chance de ver Alexandre, e ao ser questionada sobre o local, Dinah responde que não importa onde será, o que realmente importa é que conseguirá ver o irmão e abraçá-lo. E quando André a chama, ela pergunta se Otávio pode acompanhá-los, recebendo dele a resposta que gostariam, sim. Enquanto isso, Tato pede para Dolores avisar Glória que não voltará para jantar, e quando Alberto questiona sobre aonde vai, Tato rebate perguntando o que ele tem a ver com isso, acrescentando ainda que Alberto poderia aproveitar a queda da conselheira e se aproximar de Glória. E ao ser questionado novamente, Tato explica que emprego está difícil e que Glória anda se intrometendo demais em seus assuntos. Glória, por sua vez, fica chateada e alega que não vai embora apenas por causa de Dudu, enquanto Alberto insiste que foi conversar sobre algo sério, momento em que Dudu e seus amigos brincam. Glória comenta que se não fosse Alberto falando, ela não acreditaria, e ele revela que Alexandre jurou se vingar, algo que Otávio também comentou, afirmando ainda que Tato está sendo influenciado por Alexandre, o que deixa Glória preocupada e a faz perguntar sobre Dudu, mas Alberto explica que essa é outra maneira que Alexandre encontrou para se vingar de Otávio, atingindo seus filhos de uma só vez. Ele ressalta que Tato é muito jovem e imaturo, tornando-se um alvo fácil para o espírito de Alexandre, que usa sua vaidade boba, garantindo que um dia Tato se arrependerá muito. E quando Glória pergunta se há algo a ser feito, Alberto responde que o caminho é rezar bastante, ter fé e acreditar que o amor deles é mais forte que o ódio de Alexandre. Glória, emocionada, diz que pode até parecer estranho falar isso, mas sente alívio em saber que não é Tato quem está cometendo atos terríveis, lembrando que ajudou a criá-lo, que ele sempre foi bom e carinhoso, e declara que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar, pois jurou que cuidaria dos meninos até o fim, afastando deles esse terrível pesadelo. Nesse momento, uma amiga de Dudu afirma que não deseja mais voltar ali e pede para Glória levá-la para casa. Enquanto isso, Alberto explica a situação e Dudu, apesar de concordar, alega que Thaís não tem espírito esportivo. Em outro cenário, Carmen diz a Adonai que no dia seguinte começarão os exercícios de fonoaudiologia e que em breve ele estará praticamente pronto para voltar à cirurgia. Mas Adonai, em silêncio, recusa em gestos, até que Carmen pede para ele não desanimar, lembrando que tudo depende dele, reforçando ainda que cada minuto ao lado dele é valioso para ela e garantindo que não descansará até vê-lo completamente recuperado. Momento em que os dois se abraçam com emoção. Carmen cita para Adonai que o ama exatamente do jeito que ele é, afirmando que se quisesse apenas um homem bonito estaria com o Mauro, mas garante que nunca sentiria por Mauro o que sente por ele, deixando claro que seu amor é verdadeiro e profundo. Os dois se abraçam mais uma vez, demonstrando carinho e cumplicidade. Enquanto isso, em outro ambiente, o pessoal observa alguns brinquedos e conversa sobre o futuro. Sininha relembra que amanhã será o casamento de Fátima, e Tibério comenta que Adonai deseja ir embora por causa de Carmen, mas Sininha responde que já faz tempo que ele não fala nada para ela, pois seu foco está todo voltado para as crianças e também para Adonai. Porém, Tibério rebate, dizendo que o casamento deles não aconteceu porque ela nunca marcou uma data. Bárbara, Dedé e Boca escutam tudo atentos. Sininha revela que gostaria de ouvir o que Tibério tem a dizer. Ele a questiona e finalmente confessa que sente que ela é uma pessoa alegre, muito boa, ao que Sininha pergunta se é apenas isso. Tibério acaba admitindo que também a considera muito tímida, o que sempre dificultou suas declarações, mas por fim cria coragem e ressalta que a ama,
deixando Sininha radiante e também emocionando o pessoal que testemunha o momento. Ao mesmo tempo, juntamente com André, Otávio e Samuel, Diná é levada para encontrar o irmão Alexandre, revelando que o ambiente é escuro e sombrio. Samuel explica que os espíritos dessa região vivem mergulhados nas sombras. Diná então manifesta o seu desejo de ver Alexandre. André pede que ele seja chamado e, em outro núcleo, Theo conversa com Lisa sobre a possibilidade de casamento. Lisa reage encantada e os dois se abraçam. Theo explica que não fala apenas por si, mas principalmente por Patty, já que a menina está sendo criada por Stella e crescendo em um ambiente que não é o ideal, pois Stella não tem voz ativa. Lisa questiona se eles irão conseguir e Theo, rindo, admite que não sabe, mas reforça que ao menos devem tentar, garantindo que Patty ficará melhor sob seus cuidados. Lisa logo compartilha a novidade com Agenor de que irá casar-se com Theo. Agenor aprova e se mostra feliz, ressaltando que seu próprio casamento acontecerá no dia seguinte. Theo comenta que Agenor não parece animado e o questiona, recebendo dele uma resposta em forma de ditado. Depois, a sós com Theo, Agenor alerta que Lisa tem algumas fraquezas semelhantes às da mãe. Mas Theo discorda e afirma que Lisa é maravilhosa. Agenor então promete ficar de olho para que ninguém faça Theo de bobo e logo os deixa à vontade. Theo comenta com Lisa que Agenor está viajando, mas ela não vê dessa forma, ressaltando que Theo está bem, ao que ele responde que se sente mais seguro e leve graças ao tratamento médico. Lisa garante que dará tudo certo e os dois se beijam. Enquanto isso, Naná dança em um ambiente festivo. Mauro coloca dinheiro em sua roupa, mas Naná reage jogando dinheiro em seu rosto. Mauro se irrita, mas não reage. Bárbara observa e comenta com Dedé que Mauro não muda, ao que Dedé responde que ela já está acostumada com esse tipo de atitude. Em seguida, Alberto toma a palavra antes do início da reunião, dizendo que deseja ler um trecho de uma oração que o impressionou profundamente, e assim faz a leitura. Enquanto André pede a Diná que se prepare para uma decepção, pois Alexandre se aproxima lentamente. Diná corre até o irmão e tenta abraçá-lo, mas ele a empurra friamente, deixando claro que não deseja contato, encarando-a com um olhar duro e fechado. Em outro cenário, Guiomar elogia o jantar e pergunta a Andressa se ela irá sair. Andressa confirma que sim, acompanhada do marido. Raul acrescenta que não tem hora para voltar. Guiomar comenta que ela e Francisca irão jogar um pouco. Andressa ressalta que está adorando ver Guiomar bem e a elogia. Raul pergunta se Andressa entende algo. Ela admite que não. Francisca intervém, dizendo que às vezes Guiomar volta a ser o que era e pede a Andressa que, ao estar com Alberto, pergunte sua opinião sobre o estado de Guiomar, ressaltando que a situação é mais séria do que parece. Já Diná insiste com Alexandre, dizendo que há muito tempo o procura e que precisam conversar, mas Alexandre a acusa de tê-lo traído. Diná tenta argumentar, dizendo que não existe mais ódio nem rancor, apenas alegria em revê-lo. Porém, Alexandre sai correndo e Diná vai atrás. Otávio tenta impedi-la, mas André segura-o, dizendo que aquela conversa é apenas entre os dois irmãos. Diná vê o local sombrio onde Alexandre está e insiste que ele saia dali, chamando-o para ir com ela, mas Alexandre afirma que aquele é seu lugar e que Diná continua a mesma idiota de antes, afastando-se novamente. Otávio comenta que Diná está demorando. André diz que é natural e pede paciência. Otávio se mostra disposto a chamá-la, mas André reforça que a conversa é apenas deles. Alexandre ironiza, dizendo que Diná está no paraíso, nega estar frequentando a casa dela, mas revela que Maloca anda muito mal. Diná insiste em não sair dali enquanto Alexandre não falar de sua mãe, mas ele se afasta e ela retorna ao nosso lar, frustrada. Otávio comenta que Alexandre só pensa em vingança. Samuel explica que Diná não gostou do que viu, mas garante que espíritos inferiores não conseguem subir, permanecendo presos à terra. Diná, ainda abalada, revela sua necessidade de ver a mãe. Diná garante que seria muito bom se Alexandre estivesse com eles, sentindo falta da presença do irmão e desejando que ele estivesse por perto, para acompanhar de perto tudo o que se passava. Otávio, percebendo sua preocupação, questiona se Diná não consegue parar de pensar em Alexandre, ao que Diná responde que não consegue, pois ele está cercado de criaturas horrorosas, e isso a deixa aflita, sentindo uma mistura de medo e desejo de protegê-lo. Otávio então explica que eles são livres para buscar novos caminhos e fazer suas escolhas, mas ressalta que estão sendo protegidos por espíritos evoluídos que zelam por eles, garantindo que, mesmo imersos em trevas, um dia irão se libertar dessa escuridão. E Diná questiona se Alexandre também conseguirá essa libertação, recebendo a resposta afirmativa de Otávio. Ele ainda relembra que, mesmo após ter deixado a Terra, procurou enviar flores para Diná, e a última flor chegou justamente no dia em que Diná veio encontrá-lo, sendo Stella quem conseguiu entregar a flor, o que deixa
deixa Diná emocionada. Diná, curiosa, pergunta a Otávio o que ele sentiu após o acidente, e ele explica que experimentou uma paz muito grande, um sentimento de serenidade que confortou seu espírito mesmo diante de tanto sofrimento. Enquanto Diná comenta sobre Alberto ter conseguido, de certa forma, fazer a cabeça de Otávio, ajudando-o a lidar com a dor e os desafios enfrentados. Otávio ressalta ainda que acompanhar o sofrimento de seus filhos representa o maior tormento que um pai pode enfrentar, e Diná concorda, dizendo que o falecimento é apenas uma passagem, como se fosse uma viagem temporária na qual se retorna para encontrar aqueles que amamos, reforçando sua crença na continuidade da vida e na proteção espiritual. Júlia chega nesse momento e observa que é muito bom ver Diná e Otávio assim, lado a lado, afirmando que eles estão juntos há muitas reencarnações. E Diná, curiosa, pergunta se ela e Otávio são velhos companheiros de vidas passadas, ao que Júlia sugere que sim, confirmando que a conexão entre eles é profunda e duradoura. Otávio comenta que Diná no início não acreditava em tudo isso, e Diná declara seu desejo de se lembrar dessas vidas passadas para compreender melhor a ligação que existe entre eles, levando-os a se aproximarem e se beijarem, selando com carinho a cumplicidade e o afeto que sempre sentiram. Enquanto isso, Estela questiona por que Bia não foi ao colégio, e Bia explica que hoje é reunião dos pais, mencionando que Estela havia assinado o papel de autorização, e em seguida revela que irá ao casamento de Agenor com Dona Fátima, e que para isso passará na casa da amiga Carol para se arrumar. Raul observa a situação e comenta para Estela que Bia não está mais suportando a sua presença, deixando no ar um clima de tensão familiar, enquanto Theo, preocupado com o ambiente da casa, questiona o que está acontecendo, lembrando que a casa sempre foi tão acolhedora e agradável, e Raul pergunta se sempre foi assim. Mas Theo admite que, apesar de algumas brigas com Diná, a união da família nunca foi realmente abalada. Estela comenta que a situação poderia acabar proporcionando razão para Dona Guiomar, gerando mais conflitos, e Theo, sentindo-se frustrado e fora de si, garante que esteve com Diná, defendendo sua posição. Estela, percebendo a tensão, acaba levando Maroca para o quarto, mas Maroca expressa que queria permanecer na sala para acompanhar a conversa. E Estela explica que Theo não está se sentindo bem, ao que Maroca se prontifica a ajudar, mas com teimosia alega que Estela não manda nela. Estela então menciona que pode trancar a porta e ficar com a chave, deixando claro que não está brincando e que, se necessário, brigará para manter a ordem, ao que Maroca responde que Estela enlouqueceu. Neste momento, Alberto chega e intervém, tentando afastar Raul e acalmar a situação, garantindo que todos possam se reorganizar e que a harmonia na casa seja restaurada, apesar das tensões familiares e da preocupação de Diná com Alexandre e do estado emocional de todos. Por sua vez, Theo, totalmente fora de si, comenta que Diná esteve com ele e que, além disso, está se encontrando melhor que ele mesmo, ficando completamente agressivo e descontrolado. Alberto questiona por que Alexandre não aparece como das outras vezes, alegando que Theo deseja ver Alexandre, e comenta que o irmão está atormentando porque quer, ao que Theo responde perguntando quando Alberto irá parar de lutar contra ele mesmo. Mas logo Theo acaba retornando ao normal. Maroca, preocupada, pergunta se Theo está melhor, e ele revela que teve uma crise, enquanto Alberto pede para Estela pegar um copo de água, e Estela prontamente chega com ele. Theo pergunta sobre Patty, e Estela explica que Patrícia está brincando lá embaixo, e ele questiona o que disse dessa vez, ao que Alberto garante que são as mesmas coisas de sempre, levando Theo a comentar que acabará acreditando em Alberto. Salomé serve pão de queijo para Carmen e Sofia, comentando que Sofia já tomou uma decisão e irá voltar com a mãe para a fazenda, deixando Carmen em choque. Em Nosso Lar, Samuel explica que Diná ainda não está em condições de ir à terra, e Diná argumenta que Alexandre foi, questionando por que ela não pode ir, ao que Samuel responde que Alexandre age segundo os instintos de vingança que trouxe da terra, enquanto Otávio garante que, quando possível, Diná verá sua mãe, e Samuel reforça que a saudade dos familiares é normal. Diná comenta que deseja ver sua filha Patty, e Samuel pede que continue indo às aulas para que consiga realizar esse desejo, e Diná revela não conseguir esquecer o que Alexandre falou sobre sua mãe. Otávio comenta que ele exagerou e Diná observa que Alexandre continua odiando Otávio. Diná ainda fala sobre a mudança de Guiomar, a infelicidade de Raul e as confusões com Theo, questionando se Otávio lembra, e Diná revela que é Alexandre. Samuel e Júlia explicam que estiveram à procura dele, e Alexandre revela que foi à terra e fará isso quantas vezes quiser, enquanto Samuel lamenta o comportamento de Alexandre e pede que ele recupere a razão. Todos já se encontram no grande casamento. Naná conversa com Zeca pedindo que ele não se preocupe, alegando que ele fará as pazes, mas Zeca garante que Sofia irá embora de vez com a mãe.
Sofia e Salomé entram na igreja. Tibério comenta que Adonai será operado amanhã. E Sininha menciona que o próximo casamento será dela com Tibério. Sininha pergunta a Lisa onde está Agenor. E Padilha informa que a noiva chegou, deixando vovó em choque. Fátima chega e Sininha observa que o noivo ainda não apareceu, deixando Fátima receosa. André explica que Diná manifestou desejo de ver as suas vidas anteriores. E Diná confirma, enquanto André comenta que Otávio e Diná já estiveram juntos em outras reencarnações. Diná pergunta se em alguma delas Otávio foi seu marido, mas André revela que nunca se casaram, embora Diná queira saber se o amor já existia, e André garante que ela pode se lembrar perfeitamente de tudo. André pede para Diná se concentrar, explicando que ela não precisa dele para se lembrar de nada, podendo fazer isso sozinha, e Diná fecha os olhos, lembrando de sua vida passada na qual conheceu Otávio em outros tempos. Diná abre os olhos e olha para Otávio, mas volta a fechá-los, recordando o momento em que provocou um acidente de carro contra ele, e comenta que lembrou de tudo. Otávio relembra que quando dançou com Diná pela primeira vez e teve a impressão de já conhecê-la, enquanto Diná recorda que em outra vida dançaram juntos, inclusive o beijo que trocaram enquanto dançavam na terra, percebendo que sempre havia um obstáculo, mas agora não importa mais, pois estão juntos. Otávio alega que a vida os separou, mas Diná afirma que a desencarnação os uniu. Lisa comenta que Agenor não veio ao casamento, e Bia questiona se ele deu um bolo em Fátima, chamando a situação de vexame. O rapaz do carro explica que precisa devolver o veículo, pois já tem outro casamento para atender. Sininha concorda, mas Fátima se recusa a sair do carro, chorando, e Andrés atende a porta trazendo flores para Guiomar, que acha lindas e pede a Francisca para colocá-las em um vaso. Andrés ainda revela que Theo irá trazer Lisa, e Guiomar questiona sobre ela ser estranha, mas Andrés esclarece que Theo irá casar com Lisa. Fátima se sente humilhada por ser abandonada na frente do altar. Tibério chega e comenta que ela precisa ir embora, mas Fátima se recusa. E Sininha pergunta sobre os outros convidados, ao que Tibério responde que ele explicou sobre a ausência de Agenor. Fátima chora ainda mais, sentindo o peso do vexame e da situação, deixando todos em expectativa e comovidos com o drama que se desenrola no casamento.